Deus confrontador, Deus consolador, Deus resgatador. Nosso tema para o livro de Isaías, Isaías, o grande profeta, o primeiro profeta na ordem dos livros, está aí no Velho Testamento. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Isaías, mais uma vez neste domingo. E hoje vamos focar em Isaías 40, capítulo 40, do verso 1 ao verso 11. Profeta Isaías 40, de 1 a 11. Isaías, o nome que quer dizer exatamente que Yahvé, o Deus, salva. Uma mensagem que é confrontadora, mas também que nos fala desse Deus resgatador, através inclusive do nome do profeta, Deus que salva. Antes do nosso texto essa manhã, vamos recordar o verso que temos destacado como um verso-chave neste livro, que está em Isaías 55, verso 6. Vamos dizê-lo juntos então: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Aí está a grande mensagem de Isaías, resumida em algumas frases. E agora o nosso texto então, Isaías 40, de 1 a 11, e nós vamos nos voltar à palavra, vamos ler a palavra. Você trouxe a palavra, está aberta em suas mãos, e vamos ouvir a palavra, refletir na palavra, e que a palavra edifique a igreja do Senhor aqui nesta manhã. Diz assim o texto: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o seu trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos o verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame. E eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Verso 2 diz: encorajem a Jerusalém e anuncie que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade. O verso 3 diz: uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. E o verso 5 diz: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Versos 10 e 11 dizem: o soberano, o Senhor,
vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Esta é a palavra do Senhor. Glória. Glória é uma presença comum na experiência de ser parte da humanidade. Glória é buscada, glória é reconhecida, e glória é abusada. Especialmente nos nossos dias, com o advento da nossa possibilidade de uma comunicação tão fácil, intensa e tão ampla. Nunca se viu a glória humana talvez ter sido tão explorada, usada e manipulada. A busca do holofote, a busca da atenção, a busca da promoção do nome. Isto é tão forte, é tão terrível, que até o chamado povo de Deus não tem resistido a essa exploração de glória que pode ser promovida, disseminada através dos nossos canais de comunicação eletrônica. E nós somos convidados e ficamos inclusive na tietagem de buscar nomes, ouvir nomes, e não primeiramente a palavra de Deus, seja lá quem for que a está anunciando, desde que anuncie verdadeiramente. Enfim, glória a este drama humano que é histórico e se remonta até o Jardim do Éden, e essa questão da glória entre o ser humano então é problemática. E a verdade é que as Escrituras nos ensinam que a glória pertence somente ao nosso Deus. Somente Ele é glorioso. Mas quando falamos em glória, estamos falando do quê? Daquilo que é exaltado, daquilo que é maior, que é superior, que transcende, que é sublime. E o nosso Deus é tudo isso, na verdadeira acepção da palavra, de uma forma que extrapola a melhor das imaginações humanas. Por mais que pensemos na glória de Deus, jamais podemos exauri-la. É grande demais, é tremenda demais, Ele é realmente glorioso. Então aí está o Senhor em toda essa exaltação que é só dele, e somente quando reconhecemos isso, as nossas vidas encontram o centro, encontram a direção, a estabilidade. Quando Ele, a sua glória, que é glória mesmo para todo sempre, é o nosso centro, aí sim nossas vidas passam então a terem uma coerência e a terem uma organização, um nexo, um significado e uma estabilidade. Ele é o centro, Deus é glorioso em tudo. Mas quando nós pensamos então em Deus como a verdadeira glória, nos sentimos muito pequenos. Nos sentimos pequenos não somente porque somos criaturas dessa glória, mas porque nós sabemos que temos fracassado, falhado tremendamente diante desta glória, porque esta glória envolve também o que? Entre outros aspectos, não somente a infinitude, a eternidade, mas também a justiça gloriosa perfeita, a santidade gloriosa e perfeita. E nós conhecemos nossos corações, conhecemos nossos caminhos e sabemos que estamos muito aquém desta gloriosa justiça e santidade. Então a glória de Deus, que é tremenda e reconhecemos, se torna um grande problema para nós. Nos torna muito pequenos, aliás, nos torna condenáveis, recusáveis por esta glória. Mas aí nós temos a palavra de Deus se manifestando na história. Aqui nós temos o livro do profeta Isaías, o profeta que então trabalha ali no 8º século antes de Cristo. E através da palavra de Deus e passando por Isaías, encontramos algo maravilhoso sobre essa glória de Deus. E aqui diz o texto que a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. A glória do Senhor é introduzida aqui, e dizendo que ela será revelada, isto ela se tornará acessível, ela será possível para o ser humano. E aí então juntos, isto é, para toda a humanidade,
sem distinção de povo, etnia e cultura. Todos juntos poderão ver esta glória, será revelada àqueles que a buscarem. Isto é garantido porque o Senhor, isto é, aquele que é glorioso, é quem fala isto. A glória do Senhor. Aqui nós estamos no capítulo 40, então, nesta manhã em Isaías. Você que tem estado aqui, lembra-se bem que nós já falamos diversos momentos na vida e na atividade profética de Isaías. Isaías profetizou por volta de 40 anos. Já no primeiro verso do livro, Isaías 1:1, ele diz que ele atravessou 4 reinados de Judá, o reino do sul, na divisão do povo de Israel. Ele profetizou, foi chamado debaixo do reinado de Uzias, atravessou o reinado de Jotão, Acás e finalmente Ezequias. E nós vimos como ele atuou nos dias de Acás, quando o grande império da região era o império da Assíria. E lá nós vimos como que os seus 2 vizinhos, também pequenos como ele, Judá, os seus 2 vizinhos atacaram Judá. E o império da Síria foi chamado por Acás. Aliás, ele se vende à Síria para ajudá-lo e protegê-lo. Isto foi em 732. Mas vimos mais à frente um período quando, então, debaixo do rei Ezequias, o perigo da Assíria agora atacar. Não mais os 2 vizinhos menores, mas a própria Síria. E o acordo com a Síria, feito no tempo de Acás, tinha passado. Agora é o tempo de Ezequias, estamos falando em 701 antes de Cristo. Então 30 anos aí depois de Acás, e agora debaixo de Ezequias, Isaías atua ali e fala a Ezequias e ao povo de Judá, dando direção, ainda que o povo não queria ouvir, nunca quiseram ouvir o profeta. E agora no capítulo 40, o que acontece? Agora daqui para frente no livro de Isaías, é um novo tempo neste livro. Isaías vai falar de tempos que estão além dos seus anos. E agora então há muito daquilo que nós pensamos no que é profecia, quando falamos em profecia. Nós pensamos assim, é um pensamento errado, porque profecia não se resume e nem é essencialmente nas escrituras a questão do futuro, dizer o futuro antes que ele aconteça. Mas envolve isso em muitos momentos. E do capítulo 40 para frente, Isaías vai falar daquilo que extrapola os seus tempos. E aqui no capítulo 40, ele está enviando uma palavra do Senhor de consolo para o povo de Israel, muito tempo depois de Acás, em 732, quando é atacado pelos seus vizinhos. Muito tempo depois de Ezequias, em 701, quando a Síria ameaça atacar Judá. Agora é uma palavra de consolo para o povo de Israel em 586 a.C., quando eles foram derrotados pelo novo império na região, Babilônia, e foram levados cativos para a Babilônia, exilados para a Babilônia. E esta palavra vem então a Israel nessa situação. Mas Israel haverá de voltar à terra, o Senhor vai libertá-los lá da Babilônia, eles virão para reconstruir Jerusalém, o templo, etc. No entanto, Isaías vai cantar algo tremendo daqui para frente. Ele vai falar dos cumprimentos que haverão de acontecer em Israel, mas são cumprimentos geopolíticos ou políticos sociais. Porém, quando olhamos as profecias de Isaías, são cumprimentos parciais no povo de Israel. O que ele fala se aplica ao povo de Israel enquanto povo, constituição social, organização social de um povo e religiosa, mas percebe-se que vai muito além. Já nesse texto aqui nós vimos que ele fala que todos poderão ver a glória do Senhor revelada. Vai muito além. E através de todas as aplicações vamos encontrar isso do capítulo 40 até o capítulo 66 do último livro. E vai ser introduzido aqui nesses capítulos dimensões muito maiores do que Israel, porque vai se falar das nações, que o Senhor será para as nações, não para Israel limitado ali, e que
haverá de vir o servo sofredor. Encontramos a partir de Isaías 49, capítulo 53, por excelência, diz aquele servo sofredor que é levado como uma ovelha ao matadouro, e diz que ele justificará muitos, isto é, nos seus sofrimentos, pelas suas pisaduras somos sarados, e ele justificará muitos. A justificação que Deus dá através desse servo sofredor, que se cumpriria em Jesus Cristo. Encontramos então a visão do Messias, de Jesus Cristo, em Isaías muitas vezes, e mais, encontramos os povos sendo incluídos em Jesus Cristo. Não somente o povo de Israel, mas igualmente Israel e todos aqueles que se voltam para Jesus Cristo. Todos os povos, gentes, nações. E mais, não somente fala Isaías desses capítulos daquilo que Deus há de fazer nesses povos aqui neste mundo em Jesus Cristo, agregando-os em Cristo e conhecendo a glória de Deus em Cristo, mas também fala de um cumprimento pleno, escatológico, o novo céu e a nova terra. Não somente o servo sofredor que viria e iria à cruz, mas este servo que também morto ressuscita e volta um dia em poder e glória, e há um novo dia, um novo momento para o povo de Deus em Jesus Cristo. Então está aí o livro de Isaías, começando nesse capítulo 40, abrindo, descortinando uma nova visão, um novo entendimento, uma revelação avançada da obra e dos caminhos do Senhor. Temos neste capítulo, versos 1 e 11, o que? A glória salvadora. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois é o Senhor que fala. Esta glória tremenda, que extrapola a nossa melhor imaginação e que nos assusta na nossa condição moral e pecadora, agora se manifesta, revelando-se a nós, tornando-se acessível a nós, pecadores. É a obra do Senhor, é a obra da sua glória. O poder de Deus se move, e a glória dele em amor e graça se movem para nos revelar a sua presença que tanto carecemos. Então, estes versos o convidam ao quê? Exorta você nesta manhã o quê? Entregue-se à salvação gloriosa. Entregue-se à salvação gloriosa. Não se entregue a qualquer salvação que não venha da glória de Deus, porque você vai entrar no engano, na manipulação, e ninguém pode fazer aquilo que só a glória de Deus pode fazer na sua vida. Entregue-se à salvação gloriosa. Esta salvação é realmente gloriosa. A glória de Deus se manifesta aqui, decretando o quê? Decretando redenção. O povo de Israel está no exílio na Babilônia, e as profecias diziam que o povo ficaria lá 70 anos até que a mão de Deus os tirasse de lá e poderiam voltar para a terra. Isso tudo se cumpriu, mas ainda estão lá. E alguns entendem inclusive que alguns já estão de partida, mas a verdade é que vem a palavra do Senhor decretando redenção e então encorajamento, consolo e ânimo. Diz o que o verso 2, anunciem. Deus diz, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Por que que Israel foi para o exílio? Qual foi a mensagem de Isaías, nesses 40 anos de profecia, de vida de profeta? Foi sempre advertir o povo de Deus que ele precisava se voltar para Deus. O povo de Deus abandonou o seu Deus e a fé pura em Deus, conforme a palavra, entrou por caminhos idólatras, entrou por vida imoral e corrupta diante de Deus, abandonou o seu chamado que Deus um dia fez. E Isaías disse sempre, Deus vai puni-los, o julgamento virá, vocês precisam se arrepender, e o povo não ouviu. Esta foi a mensagem de Isaías. E o povo então foi para a Babilônia finalmente por causa do quê? Por causa dos seus pecados, por causa dos seus caminhos longe do Senhor. Eles trouxeram sobre eles isso, não ouviram a voz do profeta, mas agora Deus se move em graça como ele havia prometido. Dos 70 anos, anuncie que Israel já cumpriu o seu trabalho que lhe foi imposto. Grande dia. A condenação passou. Chegou o tempo de encerrar
a condenação. É tempo de perdão. Deus receber o seu povo novamente. E nós precisamos entender esta colocação aqui à luz de todos os capítulos seguintes até o capítulo 66. E vai ser introduzido a verdade da graça, da misericórdia de Deus, na forma do sacrifício vicário, isto é, o sacrifício substitutivo, isto é, quando alguém que pode toma o lugar da punição do outro. E aí o servo sofredor no capítulo 53, que eu já citei, por excelência é a verdade em Isaías, desta manifestação da glória de Deus, desta glória revelada em graça e misericórdia, quando Deus mesmo resgata o seu povo. Mas aqui nós já temos uma introdução a esta verdade para o povo de Israel. Anuncia que ela já cumpriu o trabalho que foi imposto. Tempo de perdão, novo tempo, Deus restabelecendo o povo de Israel outra vez. Mas quem é que ordena que o profeta ou até os profetas dissessem isso para Israel lá no exílio? É Deus que instrui. Quem diz aqui nos versos 1 e 2, encorajem, consolem, é Deus que dá, é a glória de Deus, é a vontade de Deus que se manifesta em redenção, é Ele que proclama, porque é Ele quem realiza, é a glória dele que realiza. Entregue-se essa salvação gloriosa, já foi decretada a redenção, aqui para o povo de Israel, de uma forma limitada, parcial, de forma até política e social, sim, mas lemos aqui já vestígios, e vamos ver os outros capítulos, que essa verdade é para todo ser humano, para mim e você. No nosso cativeiro do pecado e condenação, venha a nós a voz do Senhor, consolem, coragem. O tempo do perdão chegou, o tempo da reconciliação chegou. Deus se moveu para Israel enquanto o povo, e Isaías anuncia que ele se moveria para todos os povos, e se move por mim e você, e o fez em Jesus Cristo e continua fazendo até hoje. Ah, que glória, glória que se move para a salvação, abrindo caminho, caminho seguro, caminho certo. Diz aqui o verso 3, preparem o caminho para o Senhor, os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, diz o verso 4. Fala de um momento quando a presença do Senhor, o Senhor se manifestaria num caminho reto e plano, isto é, a nós seria dado então uma visão do Senhor, através de uma forma em que não há obstáculos. E esse tipo de expressões que se coloca aqui é uma que se aplicava muito quando um dignatário, um rei, um imperador ia fazer uma visita a algumas regiões. E o que se esperava? Que se preparasse os caminhos de uma forma que esse dignatário, esse líder político, fizesse uma viagem pelo seu território da forma mais desimpedida possível, mais tranquila possível. Nós vemos isso sendo praticado um pouquinho nos nossos dias, na verdade. Se o presidente da república vier visitar Bragança, seja ele quem for, rapidamente corta o mato, rapidamente pinta a rua um pouquinho melhor, dão uma maquiada na cidade, por onde ele vai passar. Onde ele não passa, não se faz nada. Mas enfim, isso não é novo na humanidade. Mas agora então diz, olha, prepare o caminho, o Senhor vem, a glória será revelada, se tornar acessível, não de uma forma complicada que ninguém pode alcançar, e que temos que fazer isto ou aquilo, mas um caminho aberto, um caminho seguro. E nós vamos encontrar, depois de Isaías, então, que vive lá no 8º século, depois desse momento do povo de Israel na Babilônia, no 6º século a.C., nós vamos chegar a Jesus Cristo e vamos encontrar ali nos primórdios do ministério de Jesus Cristo um personagem chamado João Batista. João Batista, aquele que vem como precursor, falando da chegada do Senhor, então. E nós encontramos a menção dele nos evangelhos, e em João capítulo 1, nos versos 22 e 23, temos uma narrativa interessante, porque João Batista está pregando o arrependimento,
pregando que a glória do Senhor será revelada aos quebrantados, e que o Senhor está vindo, e vindo para tornar então acessível a salvação. E aí então ele é abordado, e diz a narrativa do Evangelho de João sobre João Batista. João, o apóstolo, o autor, que não é João Batista. Então o Evangelho de João narra sobre João Batista assim: finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João Batista respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Chega o tempo, aquilo que Isaías falou e profetizou e é aguardado, aquilo que Deus começou a fazer ali resgatando a nação de Israel, como indicativo daquilo que ele faria de forma muito ampla em Cristo. O Senhor chegou, a glória revelada. João Batista diz: agora é o tempo, agora é a hora. Ele depois, logo depois, ele tem uma visão de Jesus Cristo passando perto. Ele veio para anunciar a chegada de Jesus Cristo, e ele olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O tempo dos trabalhos passaram, do castigo e da condenação passou, porque aqui está o Cordeiro que tomará todo o castigo sobre ele, para que finalmente possamos ser totalmente libertos. Esta presença então de Deus, esta glória e da sua grandeza se torna acessível a pecadores. Não é o que a palavra diz? A glória do Senhor será revelada. Note bem que o movimento é de Deus e da sua glória para nós. A glória do Senhor será revelada. Não é de mim, de você para Deus. Nunca se esqueça disto. Isto é religião. Isto é esforço humano, tateando, tentando encontrar uma resposta para os anseios do seu espírito. E então, todos os esforços a partir do ser humano, em virtudes morais, exercícios espirituais. E então, eu vou me revelar esta glória. É de mim para ele. Não. É do Senhor para nós, porque ele é glorioso em poder e eternidade, perfeito e glorioso em justiça e santidade, mas também em misericórdia e amor. Louvado seja o Senhor. A glória foi revelada. E de uma forma totalmente acessível, veio em Jesus Cristo, andou entre nós. Mas não apenas para falar de si mesmo, para que o conhecêssemos melhor, mas para ser um de nós, então, entre nós, até a cruz por nós. Presença acessível, porque a glória do Senhor decidiu nos ser revelada. Então essa mediação certa, diz o verso 5, pois é o Senhor quem fala. Isso tudo é verdadeiro e se passa, porque é esse Senhor glorioso, no seu poder e glória, Ele assim decretou e fez, Ele falou. A glória do Senhor será revelada, pois é o Senhor quem fala. Não é voz humana, não é voz de um fundador de religião. Vamos mais uma vez marcar bem isto aqui. Jesus Cristo não é um acidente de percurso, não é um ser humano que nasce neste mundo como eu e você, e então um belo dia na sua caminhada ele começa a ter umas visões, etc., umas reflexões, ele começa a escrever, todo mundo acha bonito, ou fica impressionado e fica cativo, então nasce uma religião. Jesus não é um acidente histórico. A história longa. Isaías, para encurtar um pouco, Isaías, 800 anos de Cristo, já falava de tudo isto. É Deus quem fala, é dele quem age, é ele quem se revela, e a fala dele não há quem resista, o que ele fala se cumpre. Então, entrega essa salvação gloriosa no caminho aberto, o caminho certo, a mediação garantida, porque é Deus quem garante na sua glória.
e garante então o cumprimento. É certo, não há dúvida. Uma voz ordena: clame. E alguém responde, e eu pergunto: o que clamarei? Toda a humanidade é como relva, é como a glória da flor do campo, nasce murcha. E quando o sopro do Senhor bate, cai por terra, como aconteceu com Israel. Na sua impenitência, na sua insistência em penitência, Deus assoprou. Quem foi Israel? Como uma flor do campo. Um vento forte assopra e é derribada. Toda essa grandeza da glória de Deus é revelada. Vem a ordem para que se clame, se anuncie isto. Mas o interlocutor entra em dúvida: o que clamarei? Clamarei o quê? Quem é a humanidade? Olha até o próprio povo de Israel, que era o povo de Deus. Olha a condição desse povo, fracassado, chamado para o plano de Deus, revelar finalmente a salvação em Cristo um dia. Mas olha, no cativeiro, não ouviu a voz do profeta, entrou nos seus caminhos. Quem é a humanidade? Se nem o povo de Deus prevaleceu. Quem é a humanidade? Quem é o ser humano? Em toda a sua prepotência, achando que é glorioso, é como a flor do campo. Quando que essa ficha vai cair? Parece-me que nunca. Tal é o tamanho da estultícia no coração humano, mesmo naquele coração que pertence à pessoa com maior conhecimento intelectual entre nós. Diante de tudo que Deus fala aqui, essa voz encontra dúvidas. Vê a própria falilidade humana. O ser humano fracassa. Ou talvez aqui é uma atitude de ceticismo. Não é possível. Isso não acontece. Não creio que Deus haja assim. Não creio no povo. Mas vem a consideração aqui no verso 8. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não é como a sua, não é como a minha. A palavra de Deus não é como eu, nem como você. A palavra de Deus não é como a erva, a flor do campo. A palavra de Deus permanece para sempre. E o que ele tem dito, ele executa, e o que ele executa é sem falhas ou possibilidade de fracassar. É a glória de Deus, é Ele quem fala, e a palavra de Deus permanece para sempre, porque é gloriosa. Então o cumprimento está garantido. E por isso é que Deus ordena proclamação. Você que traz boas novas a Sião, erga a sua voz com fortes gritos, erga e não tenha medo. Aqui está falando de Sião, que é Sião, Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque lá estava o templo. E então, Jerusalém, onde está o templo, e é onde a presença de Deus se manifesta, ou se manifestava, melhor dizendo. Deve ser aquela que anuncia as outras cidades. Mas nós vamos encontrar no livro de Isaías, e nesse capítulo já, que este anúncio que se refere, é pertinente em boa medida a Israel, na verdade é sobre um anúncio que é muito maior do que qualquer coisa com a Sião, Jerusalém terrena. É muito maior do que o povo de Israel, é para todos os povos. Então, aqui nesse texto está algo que se aplica aqui a Jerusalém, mas se aplica a todos aqueles que pertencem à Nova Jerusalém em Jesus Cristo. Por isso, o Evangelho aqui aparece duas vezes nesse verso 9 a expressão boas novas. Boas novas. Isaías escrito no hebraico. Quando o Velho Testamento foi traduzido para o grego, que é a língua do Novo Testamento, o nosso Novo Testamento, todos os livros a partir de Jesus Cristo, os livros apostólicos, foram escritos em grego. Quando se verte do hebraico para o grego, então, a expressão boas novas, o que se tem? Evangelho.
evangelho. A nossa palavra evangelho veio de onde? Do latim, nossa língua é latina, né? Mas muitas palavras vieram de outras línguas e há muitas palavras do grego antigo. Evangelho, que no grego antigo significa o quê? Na verdade é uma palavra composta: boas notícias, boas novas. E evangelizar então é o quê? Anunciar as boas notícias, proclamar as boas novas. E essa verdade que Isaías coloca aqui, que se aplica não só a Sião, mas todo o povo de Deus, e finalmente ao povo de Deus, é em Jesus Cristo. Porque vem o evangelho, vem as boas notícias. E boas notícias implicam proclamação. E Jesus Cristo enviou o seu povo, aqueles que são deles, ao quê? A proclamarem, a anunciarem aos outros que a glória do Senhor foi revelada. E que a glória de Deus se moveu para que pudéssemos conhecê-lo eternamente. É em Jesus Cristo, no servo sofredor. Ordena então que proclamemos. Proclamemos o quê? Verso 9 termina dizendo: aqui está o seu Deus. Isto é, Deus não está lá, nem está lá. Onde é que está Deus? Não sei. Eu corro para cá, corro para lá e parece que eu não encontro. Acho que ele está muito longe, está longe demais. Eu me sinto tão aquém, pequeno dele. Não há possibilidade para mim. Agora podemos dizer: aqui está o seu Deus. Em Jesus Cristo, o Senhor, aqui está o seu Deus. Deus foi revelado, a sua glória revelada. E agora nós podemos contemplar pela fé a sua presença, a sua glória, através do servo sofredor Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar e proclamar. O ser humano, os seus amigos, seus familiares estão longe, longe disso. Não conhecem a glória e a glória acessível, revelada. E nós estamos sempre procurando testemunhar com os nossos atos e as nossas palavras sempre que possível. Ordena a proclamação, disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Por isso nós nos esforçamos para fazer missões. E no nosso dia a dia, nosso testemunho precisa ser um testemunho que realmente reflita essa glória de Deus em nós, através de Jesus Cristo, a fim de que o mundo possa conhecer. Talvez aquele que está ao seu lado terá em você a única oportunidade de ouvir sobre essas boas notícias. Ande de uma forma que você sempre reflita a verdade de Deus em Cristo. Proclame. Igreja, precisamos proclamar mais nos nossos esforços missionários evangelísticos. Os nossos cultos devem proclamar o Senhor e a sua glória. Nossos cultos não devem ser entretenimentos, aquilo que atrai público, aquilo que atrai seguidores, multidões agitadas, que passam somente por tempos emotivos, tocados por efeitos visuais. Nós precisamos ter cultos onde o centro, o grande atrativo, é a glória do Senhor revelada em Cristo, e só isto. Então teremos culto. E qualquer coisa que nos distraia disto, ou torne-se chamariz para o ser humano de forma que o distraia disso, precisa ser erradicado do culto do Senhor. A começar da glória humana, exaltação de nomes. Temos estrelas no meio do reino de Deus. Temos até tietagem. Precisamos parar com isto e retornarmos à glória do Senhor revelada e sermos quem nós somos, servos deste reino. Que os nossos cultos assim sejam. A glória do Senhor, entregue-se à salvação gloriosa que promete abrigo neste mundo e finalmente o abrigo eterno. Diz o verso 10: com poder, com braço forte, governa. O povo de Israel, quando recebe esta mensagem de consolo e esperança, está no exílio, vai retornar para reconstruir a sua terra, mas vai reconstruir muito pequena. O próprio templo que eles reconstroem nada tem a ver com aquilo que era o outro destruído.
e vai voltar para a sua terra, ele nunca mais terá uma monarquia ali. Deus havia prometido lá a Davi, o grande rei, que nunca faltaria sucessores ao reinado na sua família, na sua dinastia. Mas agora nenhum rei. Deus não levanta novamente a monarquia de Israel, até que o filho de Davi, aquele que realmente poderia ocupar essa posição, porque todos os outros que ocuparam fracassaram, não conseguiram levar o povo a uma verdadeira vida com Deus. Mas vem finalmente aquele que seria o filho de Davi por excelência, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E aí sim, o Rei eterno para todos sempre. É esta visão então Isaías tem, com poder, o governo, braço forte que governa. Essa é a nova monarquia. Então, o novo rei do povo de Deus, Jesus Cristo, que é Cordeiro e é também Leão de Judá. Vem como servo sofredor, porque ele assim se entrega por nós na sua vontade soberana, mas também que ressuscita e senta à direita de Deus e reina eternamente até a consumação dos séculos, quando então o seu reino será instalado. Com poder, braço forte governa. E fala dos resgatados aqui, sua recompensa está com ele. E essa palavra recompensa se refere àquilo que chama-se espólio de guerra, o butim. Os povos antigos, quando conquistavam e dominavam, faziam um rapa. Isso também é comum em algumas guerras até hoje. Quando um povo domina o outro, faz um rapa no que o outro tem de bom lá e leva. Depois volta para a terra, proclamando a vitória e trazendo então ali aquilo que ele conquistou. E aqui, qual é a recompensa? O espólio desse governo, desse rei, são aqueles que ele conquistou do reino das trevas. Entrou e arrebentou o reino das trevas quando encarna e entra neste mundo. E agora ele vem com um governo forte, trazendo a recompensa dele, aqueles que ele conquistou na sua morte na cruz. Mas ele conquistou esses para o quê? Para oprimi-los? Não, ele conquistou os do reino das trevas para o seu reino da luz. Os conquistou para algo melhor. E aí vem a manifestação de Jesus, não como governo forte, sim, continua como governo forte, mas agora outra dimensão, outra faceta, como pastor. Não somente ele é o rei, o governo forte, que nos resgatou, mas ele também é o nosso pastor. Como pastor ele cuida. Diz o verso 11, ele carrega no colo o cordeirinho recém-nascido. A figura do pastor sempre presente nas Escrituras, porque o que se dá nas Escrituras se deu lá no que chamamos de Oriente Médio, onde a cultura pastoril de ovelhas é tão comum. Então a ilustração muito comum e forte, Jesus Cristo como pastor que cuida das ovelhas, inclusive toma aquele mais tenro no colo. Essa glória, meu irmão, essa glória que nos salva, é aquela que nos coloca finalmente debaixo desse governo eterno, estável, perfeito, de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação da glória de Deus. E mais, é aquele que é o nosso pastor e cuida de nós. E vai cuidar agora e amanhã, e até que partamos daqui, e finalmente estaremos debaixo do cuidado eterno dele. Aquele que sabe cuidar. Aqui está a glória então salvadora. Aqui aquela que você precisa se entregar a ela, a qual única que pode lhe dar o descanso que a sua alma precisa. Só o Senhor pode cuidar e tratar das suas inquietações, seu vazio, sua culpa. Só Ele. Você precisa se entregar a esta salvação executada pela glória de Deus
em Jesus Cristo. Somente aí você vai experimentar a segurança, o cuidado e a força para continuar, e a esperança que justifica o acordar todas as manhãs e enfrentar os vales desta vida. Ele ao seu lado com o cajado, consolando e guiando. Entregue-se à salvação executada pela glória de Deus, porque se não for aquela que é executada pela glória de Deus, quem é que pode executar salvação? Louvado seja Deus pela sua glória maravilhosa. Vamos orar.